anterior. Ata da 57ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 9 dias do mês de outubro do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geraldo de Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador, Dr. Ricardo Schneider Rodrigues. O excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente prestou homenagem pela passagem do aniversário da senhora conselheira Rosa Albuquerque. Associaram-se ao voto a senhora conselheira Maria Cleide, o senhor conselheiro Otávio Lessa, o senhor conselheiro Anselmo Brito, o senhor conselheiro substituto Sérgio Maciel, o senhor conselheiro substituto Alberto Pires e o doutor procurador Dr. Ricardo Schneider. A senhora conselheira Rosa Albuquerque agradeceu ao pleno por todas as felicitações de carinho a ela prestada, salientando ter percebido ser uma manifestação verdadeira, agradecendo a Deus por esta oportunidade. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando o pleno para a sessão de quinta-feira, no horário regimental. Em discussão a ata. Para a discussão, em votação. Conselheira Rosa. De acordo. Conselheira Cleide. De acordo. Conselheira Selma. De acordo, excelência. Conselheiro Alberto. De acordo, presidente. Aprovado. Tendo a ata aprovada, vamos passar para a ordem do dia. Conselheira Rosa? Não tem. Conselheira Maria Cleide? Conselheira Selma? Sim, pauta também, excelência. Conselheiro Alberto? Deixa pauta. Então, não tendo pauta no dia de hoje, está facultada a palavra ao senhor Ministério Público, aos senhores conselheiros, senhores conselheiros que assim queiram fazer uso da mesma. Excelência. Com a palavra, conselheiro Anselmo Brito. Eu acho que todos já sabem, mas eu queria só novamente deixar registrado o encontro nacional do Tribunal de Contas que vai acontecer agora no mês de novembro em Mato Grosso do Sul, se não me engano, de 12 a 14. Deixar registrado para que seria bom a presença de todos os conselheiros, porque os assuntos a serem debatidos vão ser muito bons para
adequação dos tribunais de contas a uma linha única, né, de atuação quanto aos seus procedimentos e fortalecimento do próprio controle externo. Obrigado, senhor. Queria ratificar até as palavras do conselheiro Anselmo da importância desse encontro, que ele é anual, né? Esse é o preparatório na verdade para o congresso, são de dois anos. Mas a importância disso é porque vai ser discutido assuntos que interessam a todos os tribunais. Tentar uma lei única que está presa lá no TCU, o TCU não interessa. Vai discutir sobre o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Ou seja, tem uma pauta que eu não sei se já foi passada para todos os conselheiros, mas é importante a presença de tudo, inclusive também dos auditores que se fazem presente e do próprio Ministério Público, doutor Ricardo. Todos os anos que tem esse encontro, ele se faz presente, até porque muitas das discussões, você tem uma palestra de uma pessoa que esteja bem abalizada com relação ao assunto, e depois abre para que seja discutido, e disso aí tem surgido ideias, tem se aprimorado, e tem até coisas que a gente, de repente, existia uma discussão ferrenha, e chega a um consenso, e aí passa a ser utilizado por todos os tribunais e facilita. E é onde a gente quer chegar, que a maior dificuldade que nós temos é da lei processual. Essa lei processual, ela foi no primeiro momento contratado, isso há 3 anos atrás, uma consultoria jurídica, esqueci o nome de umas pessoas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, doutor Juarez Freitas, era um dos participantes, mas houve, na verdade, uma paralisação no TCU, que politicamente naquele momento ficou bem claro que o presidente da época não estava muito interessado em aprovar aquela lei, não sei qual o motivo, não vamos dizer assim, não conseguimos detectar. Eu sei que a lei foi paralisada. Hoje a Tricom voltou a discutir o assunto junto ao Instituto Rui Barbosa, e esse assunto está em pauta para ver como é que vai seguir. A mesma coisa está acontecendo com relação ao Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. A discussão básica hoje, ela teoricamente seria, em termos de Congresso, a quantidade de membros, que tem um senador que quer 17, tem um que é 9, outro que é 11, e fica aquela confusão. Hoje, o texto final também existe uma discussão, porque o TCU não se interessa muito, porque ele queria ficar fora vamos dizer assim, da tutela do Conselho, como é no Conselho Nacional de Justiça. Nem o Supremo Tribunal Federal, só o Supremo está fora do STJ também. Não? Então o Supremo ficou fora do Conselho Nacional de Justiça. Então é uma brecha que o TCU está tentando discutir politicamente, mas com isso está retardando a aprovação da lei. Então são assuntos que eu acho que diz respeito a todos que participam disso. E é importante, porque na prática a gente sente um afastamento dos conselheiros como um todo disso. A gente tem no universo de, me parece, 270, quase 300 conselheiros, e quando tem esses eventos, que é esse preparatório anual e o bianual, que é o congresso mesmo, a gente não vê assim uma presença em massa dos conselheiros. E aí fica às vezes capenga o negócio, porque não chega com as ideias, com aquilo que foi discutido, e se você não tem a maioria para depois no pleno tentar convencer os outros que não participaram, fica muito mais difícil. Então eu só queria ratificar essas palavras do Anselmo e devolver a palavra para ele, mas era nesse sentido, pelo que eu venho acompanhando no decorrer desses anos aí. Excelência, Foi não? O senhor até que é a pessoa mais inteirada nesse assunto, que possa até retransmitir aquela impressão e aquela nova atitude que o IRB está tomando com relação ao Tribunal de Contas, e também o Promoex 2,
E também vão ser assuntos que vão ser debatidos nesse encontro, né, Silvestre? Também que a proposta inicial é que seja discutido como vai ter representante do Ministério do Planejamento, Ministério da Cidade, e me parece também uma pessoa do gabinete, direto do gabinete da presidente, é que essa proposta ela seja feita não através de empréstimo de nenhuma instituição financeira, ou nacional ou internacional, mas que ela seja feita como se fosse uma proposta de orçamento da União. Uma proposta de orçamento da União, que aí você teria uma evolução, porque a necessidade de aprimoramento dos tribunais ela não para em nenhum momento. As mudanças e a velocidade que a gente tem com a globalização e com a tecnologia que existe hoje, você vai estar sempre precisando de alguma coisa. Talvez, se isso ser um programa de governo, como foi sugerido agora, em algumas reuniões que nós tivemos com a ministra do Planejamento e o ministro da Cidade, que pelo menos entendeu e achou isso, ficaria primeiro nos moldes do Promoex em termos de valores, que não é um valor excessivo, e depois a necessidade dessa manutenção e dessa aprimoração com relação vamos dizer assim, ao ser humano, a importância de você estar treinando o ser humano, o servidor sempre, obviamente que os valores diminuiriam, não precisava ser o mesmo valor do início. O mesmo valor do início ele está sendo agora, por causa do problema da tecnologia que você precisa ter agregado a ter as pessoas capacitadas para poder operar a tecnologia. Então esse vai ser uma discussão boa e a gente espera que o governo compre a ideia, né? Se não comprar no primeiro momento, ele continue pelo menos nos moldes do Promoex 1, que seria o Promoex 2, que é um recurso que vem, e ele vem através de um financiamento global que o governo tem de um valor de bilhões. O do Promoex 1 foi 60 milhões. O governo federal tem um financiamento com BID de 2, 3, 4 bilhões de reais. Isso aí é um pingo no oceano. Então a gente está dando as duas opções, e como vai ter pessoas, e vai ter ministros, e vai ter pessoas que podem encaminhar isso, é a importância da gente mostrar a força, ou seja, a força junto da União, ou seja, os conselheiros estão todos unidos com uma proposta de melhora de tudo. Por isso que é importante a participação, e quem realmente puder participar, tiver essa possibilidade, é uma coisa interessante, que eu acho que vale a pena. Eu queria só ratificar, colocar essas palavras, completando a palavra do conselheiro Anselmo, e continua facultada a palavra. Essa palavra aqui também. Doutor Ricardo. Nós somos mencionados, e também, independentemente disso, eu acho importante destacar, o Ministério Público de Contas entende que todos esses eventos voltados a compartilhar informações, discutir temas do interesse do controle externo, devem ser prestigiados. Nesse caso, a pauta lá do Mato Grosso do Sul, somente por versar sobre a questão do Conselho Nacional e da lei nacional que poderia regulamentar a atuação dos T6, eu acho que já valeria a viagem, mas eu vejo que muitos outros temas importantes vão ser enfrentados. A questão do Conselho, eu já falei por diversas oportunidades, eu acho que é fundamental para que todos os tribunais de contas eles fiquem no mesmo patamar de desenvolvimento. Então esse Conselho cuidaria de fazer um belo trabalho, assim como o CNJ já o fez em relação ao Judiciário. É inegável que o Judiciário pode ser dividido antes e depois do CNJ, em razão desse trabalho desenvolvido. Eu ainda tenho um pensamento que poderia até haver uma ampliação das atribuições do próprio CNJ, talvez para abarcar os tribunais de contas, é algo que é defendido no âmbito da Ampicom, mas isso é um posicionamento da associação que eu defendo. Mas, independentemente disso, eu acredito, até o conselheiro Otávio fala muito isso, que às vezes a gente quer o excelente e perde o bom, quer o ótimo e perde o bom. Então, ainda que não seja talvez o ideal, né, para mim ou para algumas pessoas, mas é fundamental que venha, independentemente se seja que venha a ser um conselheiro autônomo, um conselheiro vinculado ao CNJ ou não, mas que haja esse conselho de caráter nacional para uniformizar a atuação. E a lei também, ela vai viabilizar que a gente construa uma doutrina, uma interpretação uniformizada nessa atuação.
Hoje, cada tribunal acaba regulamentando não só a sua parte administrativa, mas a parte da atividade fim, de maneira diferenciada. Isso dificulta muito a compreensão do país inteiro com relação ao papel dos tribunais de contas. Eu acho fundamental que o faça. E o Ministério Público, além de defender, ele também tem a disposição e tem a vontade de comparecer em todos esses eventos. O que falta são empecilhos de outra ordem, né? O Ministério Público tem um orçamento muito reduzido, uma dificuldade muito grande para executar o orçamento, e realmente a vontade de participar, ela não corresponde à possibilidade material de ir, né? Não tenho dúvida que se houvesse essa disponibilidade, a gente iria com certeza para todos esses eventos, não só esse, até o próprio evento que a conselheira Rosa conversou ontem, mencionou com relação às corregedorias, que nós também entendemos que é muito importante o papel das corregedorias e ouvidorias nos tribunais de contas, inclusive com a participação dos membros do Ministério Público. Então, acho que esses eventos devem ser realmente privilegiados, prestigiados, porque eles sempre revertem em benefícios para a própria Corte. Então, eu faço essa parabenização aos conselheiros por estarem compreendendo essa relevância e desejando que compareçam mesmo e que tragam essas ideias na impossibilidade do Ministério Público se fazer presente do Estado de Alagoas, mas que os conselheiros tragam e compartilhem conosco essas ideias para a gente poder colocar em prática e colaborar em tudo que for possível. É isso. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Não tendo quem queira fazer mais uso de palavra, em nome de Deus declaro encerrada a sessão, convocando as senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, a sessão da próxima terça-feira, no horário regimental.